Nesse vídeo eu quero te explicar de maneira objetiva como passar em qualquer entrevista de emprego. E mais do que passar numa entrevista de emprego, a minha missão é fazer você escolher a vaga de emprego que mais combine com você. Isso é possível sim. Ao longo dos anos eu tenho acompanhado milhares de pessoas conseguindo passar na entrevista de emprego. Alunos, mentorados, pessoas que me acompanham nas redes sociais, tendo inclusive que escolher qual vaga de emprego quer trabalhar. Eu mesma já passei por situações que eu tive que escolher qual emprego eu queria com diversas propostas na mão. Se você quer ter esse mesmo resultado, assiste esse vídeo com atenção, presta atenção nas estratégias que eu vou passar para você aqui. Bom, para quem que é essa estratégia? Essa estratégia é para você que busca um trabalho que faça sentido. Você quer trabalhar sendo reconhecida na sua carreira, quer crescer na sua vida profissional e não quer um emprego qualquer. Você quer um emprego que valorize todo o seu talento. Essa estratégia também é para quem está em transição de carreira, não tem experiência e também para quem está buscando o seu primeiro emprego e nunca trabalhou. Essa estratégia também serve para quem está há muito tempo dentro de uma mesma empresa, não se atualizou dos processos seletivos e agora está com dificuldade, até com medo de participar de uma entrevista de emprego. É para todo mundo que não sabe se vender na entrevista de emprego, não sabe o que dizer, como falar de si, como mostrar que é a pessoa ideal para uma vaga de emprego. E também para quem vai para entrevistas de emprego e não consegue passar em nenhuma. A gente tem que entender como é que o mercado de trabalho está se comportando, o que eles estão exigindo agora das pessoas, quem é a pessoa ideal, porque quando a gente entende esse comportamento, a gente consegue se posicionar de forma mais estratégica. Muita gente me diz, Carol, eu não sei como me vender, eu não entendo dessas estratégias de venda e nem gosto de ficar falando de mim mesma na entrevista de emprego. Na verdade, você não tem dificuldade com técnicas de venda. A dificuldade maior está que você não sabe que produto você está vendendo e nem para quem você está vendendo. Na prática, você não tem um autoconhecimento muito bem desenvolvido e não sabe exatamente que empresa você quer trabalhar. O primeiro ponto mais importante quando a gente vai para um processo seletivo é saber o que eu quero vender, quem sou eu, qual é o meu produto, quais são os meus diferenciais competitivos, minhas forças, minhas fraquezas, a minha identidade, como é que eu contribuo para uma empresa. Mas não uma empresa qualquer. Qual é a empresa que combina com o meu perfil? Essa empresa tem qual identidade? Quais são as necessidades dessa empresa, o comportamento dessa empresa, o propósito que essa empresa tem. Quando eu entendo isso, eu consigo fazer aquele match perfeito na entrevista de emprego. Quando eu sei quem eu sou e aquilo que eu quero, eu consigo encontrar argumentos de venda que vão fazer com que eu prove que sou a pessoa ideal. É como se fosse um casamento ou um namoro. Quando você quer se conectar com alguém, quando você quer mostrar que você é a pessoa ideal para uma outra pessoa, quais são os argumentos que você leva? Geralmente são argumentos relacionados a como você faz as coisas, qual que é a tua identidade, quais são seus pensamentos e seu direcionamento na vida. Quando você vai conquistar uma pessoa, você não fica dizendo assim, eu sou formada nesta faculdade, eu tenho tal certificado, eu fiz tal curso, eu sei fazer isso, aquilo e aquilo outro. Essa não é a forma da gente conquistar uma pessoa. Na entrevista de emprego, é essa mesma lógica. Basicamente, o que uma entrevista de emprego quer saber é se vocês combinam, se vocês têm a mesma identidade e seguem o mesmo comportamento, rumo ao mesmo destino. A gente sabe hoje que quando tem essa compatibilidade de comportamento e identidade, existe mais probabilidade de sermos felizes dentro do nosso trabalho. E quando a gente é feliz no nosso trabalho, a gente consegue trazer um clima organizacional melhor que tem um impacto direto na receita das empresas. As empresas sabem que elas precisam valorizar isso e as boas empresas, as mais humanizadas, estão focando justamente em entrevistas de emprego para identificar esse match perfeito do seu perfil com o perfil da empresa. Por isso que uma objeção natural das empresas hoje, um processo seletivo, é imaginar que você caiu lá de paraquedas, você nem quer essa vaga de emprego ou só está participando desse processo seletivo
porque você foi chamada aí para entrevista. A gente precisa, então, em uma entrevista de emprego, mostrar quem a gente é, comprovar que combinamos com essa empresa, mostrar que vamos resolver os problemas dessa empresa, trazer resultados para essa empresa, caminhando no mesmo sentido, com o mesmo comportamento e uma mesma identidade. É como mostrar para a empresa que você e ela vão ter um casamento feliz. É por isso que perguntas pessoais têm aparecido na entrevista de emprego, como por exemplo, como você se relaciona com os seus pais. Qual que é o seu papel no seu grupo de amigos, no grupo da faculdade, no grupo da escola? Como é que você lida com conflitos, como você lida com pressões, como é que você lida com seus próprios fracassos. A ideia dessas perguntas é entender mais sobre a sua identidade, o seu comportamento e a forma como você toma decisões e caminha rumo àquele objetivo que você tem. Resolver um conflito, melhorar o relacionamento com seus pais, lidar com um trabalho que tenha bastante pressão, por exemplo. Aqui a gente tem que levar o nosso comportamento, sempre contextualizando como que você lida com seus fracassos. Conte um fracasso que você teve, que você passou, que você assume que é o teu fracasso, que você errou mesmo. Como é que você lidou com esse fracasso e o que você aprendeu depois desse fracasso? Quer um exemplo? Então, me conta um fracasso que você teve. No meu antigo emprego, eu enviava documentos importantes para os meus clientes. Certa vez, eu troquei a ordem dos documentos e enviei os documentos errados. Percebendo esse erro, eu contactei o meu gestor que me permitiu chamar um mototáxi para ir trocar esses documentos. Aprendi com isso que eu preciso tomar mais cuidado e prestar mais atenção antes de enviar documentos importantes. Criei um checklist de tudo que eu preciso revisar antes de fazer uma tarefa que seja importante para a minha área de atuação. Olha, com esse exemplo, como eu mostro que sou capaz de reconhecer os meus próprios erros e fracassos, como é a forma que eu lido com isso, como é que eu resolvo esses problemas e como é que eu aprendi a evitar que esse erro aconteça de novo. Muitas perguntas da entrevista de emprego querem entender também o seu foco. Aquilo que eu falei para você, se você não caiu de paraquedas ou está lá só porque foi chamado para uma entrevista de emprego, ou se você quer mesmo essa vaga de emprego. Uma pergunta que indica isso e está super em alta nos processos seletivos é: se você encontrasse nosso CEO no elevador, que pergunta você faria? Esse é um tipo de pergunta que vai avaliar se você realmente quer trabalhar nessa empresa. Porque se você sabe quem é o CEO, teve curiosidade de pesquisar sobre quem é esse CEO, o que ele fez, teve alguma conquista e sabe o nome desse CEO, você vai conseguir fazer uma pergunta muito assertiva. Eu perguntaria para o fulano de tal como ele se sente após ganhar um prêmio de profissional do ano, por exemplo. Aqui, muitas pessoas acabam perdendo a oportunidade de fazer a sua venda pessoal e mostrar o quanto você quer a vaga com perguntas genéricas, como, por exemplo, quais seriam os próximos passos da empresa? Pergunta que não foi feita exatamente para esse CEO, mas para qualquer tipo de CEO de qualquer empresa, o que mostra que você não teve o interesse de conhecer sobre a empresa e talvez você tenha caído de paraquedas nessa entrevista de emprego. Eu quero aproveitar para apresentar o meu curso de entrevista de emprego que vai te ensinar todas as estratégias de como se posicionar num processo seletivo, fazer a sua venda pessoal e mostrar que você é a pessoa ideal para essa oportunidade. Quero te mostrar uns depoimentos para você ver como isso é possível, sim. Fiz uma entrevista sem seguir as suas dicas e me saí péssima. Depois de praticamente um mês seguindo todas as suas dicas, estou com um sério problema. Preciso escolher entre 3 propostas de emprego. Olha esse outro aqui, seu material é muito rico e me deu muita segurança na entrevista. Suas dicas fizeram toda a diferença na minha argumentação. Mais um aqui. Eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de escolher onde eu vou trabalhar. Isso acontece muito, gente. Preciso de negociação sem passar para os dois lados. Passei na frente de uma pessoa que tinha mestrado numa entrevista de emprego por saber se posicionar.
O curso está sendo um diferencial na minha vida. Sem ele, eu estaria perdida e despreparada. Me inscrevi no curso. No dia seguinte, fui chamada para uma entrevista onde eles já pedem de imediato para gravar um vídeo. Eu já tinha um pitch pronto. Suas dicas de como se comportar numa entrevista de emprego me ajudaram muito. Ter um pitch já pronto, ensaiado, fez toda a diferença. Eu estava totalmente preparada. As suas dicas me ajudaram muito, sobretudo para ter confiança e saber o que fazer, o que dizer na entrevista de emprego. Depois que te conheci, passei a negociar na entrevista, ao invés de só aceitar tudo que me era oferecido. Estava revoltada com o desemprego e disse que seu método não funcionava. Hoje estou aqui com 2 empregos e tudo isso porque estudei seu perfil, usei todo o seu conhecimento. Não tem uma entrevista que me fizeram uma pergunta que você não me preparou para responder. Olha que legal! Fiz entrevista e passei, só estou aguardando o RH passar a documentação e fazer os exames. Depoimentos como esse eu recebo toda hora. Ó. Passei na entrevista, grato demais por você existir, indico você para todo mundo. Anteontem enviei meu currículo, ontem me chamaram para entrevista online, de tarde fui na empresa, passei por outra entrevista, hoje fui contratada com documento de admissão. Tudo certinho, estou super feliz e te indicando para todo mundo. Essa Essa é a carinha aqui do nosso curso de entrevista de emprego e pitch. O que é o pitch? É o seu discurso de apresentação pessoal. Quando você vai se apresentar na entrevista de emprego, o recrutador sempre pede, né? Você poderia se apresentar para a gente começar essa entrevista? Como é que você se apresenta? O que você fala? Aí aqui eu te trago dicas para você começar o seu curso e 3 técnicas para ter um discurso vendedor. Muita gente me pergunta isso, Carol, como é que você consegue desenvolver a sua oratória? Como é que você consegue criar um discurso que venda, que chame atenção, que convença as pessoas? Aqui eu trago 3 técnicas que eu uso para fazer o discurso ser chamativo, vendável, mostrar que você é a pessoa ideal para essa oportunidade. Aqui no pitch, eu falo mais sobre como você deveria se apresentar, né? Como é que eu falo de mim mesma? Tem gente que tem dificuldade para se apresentar, falar de você, quem é você, qual que é a tua trajetória profissional. Aqui eu ensino uma técnica para você falar com mais convicção, para você convencer as pessoas sobre o que você está dizendo, ter mais persuasão. Eu te trago um exemplo de pitch também. Eu te trago um exemplo de pitch na prática. Então, eu mostro para você como você fala, o que você deve falar, como você deve estruturar o seu pitch. Eu leio esse pitch para você e mostro ele com todos os detalhes também. Tem um pitch aqui para quem não tem experiência profissional, no caso de uma transição de carreira, ou caso você ainda não tenha uma experiência. Aqui nesse final, eu te ensino como ensaiar o seu pitch, o seu discurso de apresentação pessoal. Depois que você tem todo o conteúdo ideal, como é que você pratica para levar isso na sua entrevista de emprego. Nesse módulo de entrevista de emprego, eu tenho um checklist de tudo que você precisa fazer antes de ir para a sua entrevista. O que você tem que se preparar, como você tem que se preparar, o que você tem que estudar para a sua entrevista de emprego. Trago para você também perguntas comentadas dividido em blocos, tá? São 30 perguntas da entrevista de emprego, te ensinando a lógica por trás. Como é que eu devo me posicionar? Como é que eu falo de mim? O que os recrutadores querem saber com esse tipo de pergunta? Então, tem perguntas relacionadas a você, perguntas relacionadas à sua carreira, como é que eu respondo perguntas da minha experiência profissional, perguntas da minha experiência, mostrando que eu sou a pessoa ideal
para essa oportunidade e não só listando um monte de coisa que você faz. É muito importante que você entenda isso, que o que você faz, as tarefas do dia a dia, são menos importantes do que como você faz e quais resultados você alcançou com eles. Tem um último bloco aqui de perguntas sobre a sua carreira como um todo. Então eu trago as perguntas mais difíceis e as mais comuns do processo seletivo, te ensinando a lógica por trás de como se posicionar e fazer a sua venda pessoal. Temos um módulo aqui só sobre vídeo e entrevista. Vídeo e entrevista tem ficado cada vez mais comum nos processos seletivos. Se o recrutador pedir para você enviar um vídeo antes de começar a sua entrevista de emprego, você vai saber o que dizer nesse vídeo, como montar esse vídeo, como se preparar para ele, como fazer seu roteiro? Eu tenho um módulo aqui só te ensinando sobre perguntas que você deve fazer na sua entrevista de emprego para mostrar mais o seu interesse, o seu match e continuar a sua venda pessoal. Olha só, se você vai para a entrevista de emprego e não faz nenhuma pergunta, isso te faz perder pontos na sua negociação da entrevista de emprego, tá bom? Tenho dicas para preparação na entrevista de emprego também e algumas táticas finais para você levar aí no dia da sua entrevista de emprego, certo? Aqui, nesse último módulo, eu mostro para você como que a gente gera mais conexão com as outras pessoas, como é que eu aumento a probabilidade de fazer com que os recrutadores e gestores de área se conectem genuinamente comigo, gostem mais de mim e confiem mais naquilo que eu estou falando. Talvez você esteja com dúvida se esse curso é para você. Será que assistindo às aulas eu vou ter mais confiança e conseguir fazer a minha venda pessoal e passar na entrevista de emprego? Uma vez eu li num livro que quando a gente não consegue alguma coisa é porque nos falta uma informação. Eu passei grande parte da minha vida procurando as informações que eu não tinha para chegar onde eu queria chegar. E deu certo. Eu passei em programas de trainee que tinham 17 mil candidatos para apenas 15 vagas. Eu consegui crescer na minha carreira, assumir cargos de gestão, consegui ter um negócio que tivesse lucro e me fizesse crescer também como empreendedora, porque eu sempre fui atrás das informações que eu não sabia. Eu sempre desassociei os meus erros e fracassos do meu talento. Não é o meu talento, é a minha estratégia. Se eu não passo num programa de trainee, como eu não passei nos primeiros que eu tentei, eu não pensei que eu não era capaz de conseguir esse programa de trainee, ou que eu não tinha capacidade ou talento para passar nesse programa de trainee. O que eu pensei é, a forma como eu estou tentando passar nesse programa de trainee é que não está dando certo. A forma como eu estou tentando um emprego novo é que não está certo. A forma como eu estou fazendo a minha venda pessoal na entrevista de emprego precisa ser melhorada, caso você não esteja conseguindo passar na entrevista de emprego. Nunca duvide do seu talento, sempre questione a estratégia. Depois desse programa de trainee, eu fui chamada para participar de diversos processos seletivos e passei nessas entrevistas. E não só eu tenho casos de profissionais que passaram no Google dos Estados Unidos, conseguiram emprego em Londres, fizeram transição de carreira com salários mais altos, conseguiram emprego em grandes multinacionais aqui no Brasil, nas maiores startups do seu próprio segmento aqui no Brasil e até em programas de trainee altamente concorridos, como Vale, Itaú e Stone, por exemplo. Nós não somos melhores do que você. Nós não temos mais talento do que você. A gente só entendeu a estratégia certa de se posicionar no mercado de trabalho, fazer a nossa venda pessoal e valorizar o nosso produto. Quanto mais você posterga atacar onde você está errando, mais oportunidades você perde. Me fala uma coisa, se você fosse chamada para uma entrevista de emprego agora, você estaria preparada? A hora de se preparar é agora. Te vejo lá no curso e quero ver você detonando no mercado de trabalho e conseguindo a vaga de emprego que você merece.